gente está aqui hoje com a Flávia, que é empresária, dona hoje da Pedaço de Gente, mãe de 2, que também tem que colocar no currículo, né? Porque a gente sabe o trabalho que dá para criar 2 hoje em dia. Eu tô sabendo agora. Que entrou nesse barco também. E o Rômulo, que é o gerente administrativo da Pedaço, que trabalhou em instituição financeira e hoje participa também do projeto Problema Seu, junto com os outros problemáticos, nos domingos de manhã. Nos domingos de manhã. Para trabalhar com problemas. Saúde para o problema, focado em mentoria e desenvolvimento pessoal. Então, vamos direto às perguntas, porque a gente já estava conversando antes aqui, e aí eu quero levar tudo que eles estão trazendo para o Ncast, que acho que vai ser tudo muito rico. Você estava contando um pouquinho de como foi o início da Pedaço. Então, Sim. Você não foi a fundadora da Pedaço de Gente. Não. Você é uma compradora da Pedaço de Gente. Conta um pouquinho como é que foi esse início da história da Pedaço. Então, há 12 anos atrás, até um pouco mais, né, não sei dizer ao certo, a Pedaço ela já existia, já tinha passado acho que por 2, 3 donos, né, 2 proprietários. E aí ela estava procurando um sócio. E aí chegou até mim, meu pai falou assim, olha, sociedade never. Ah, sabe o seu Dário, né? Ele Porque falou... sociedade never mesmo. Ele falou assim, ou você compra tudo, ou você não compra nada. Ele falou, porque sociedade é igual, é pior, ele fala assim, é pior que casamento. Então, assim, quando você não tá feliz no casamento, você sai, a sociedade, ela é... Então, você decide se você compra tudo ou você não compra nada. E a empresa, ela estava com muitas dívidas, então ela não tinha como fazer. E a proprietária anterior, né, acabou tendo que passar para mim, nós compramos. E tivemos que aí um longo caminho de regularizar a casa, porque tinha muitas coisas e cada vez ia aparecendo mais situações. Então era fornecedores, era imposto, era uma série de coisas assim, contador. E aí eu me peguei nesse barco sem saber nada, nunca tinha trabalhado no comércio. Mas era assim algo que eu gostava muito de crianças desde pequena. Minha mãe fala assim, nossa, você nasceu para ser mãe, que você não podia ver uma criança que você tava com a criança no colo. Porque há 12 anos atrás seus filhos eram pequenininhos também, né? Eles eram clientes, super clientes da Pedaço. Eu era cliente da Pedaço e foi lá que teve essa oportunidade, né? Entendi. E aí foi indo, assim... Entre desafios... Diz ela que quando entrou na Pedaço a primeira vez, ela falou, essa loja vai ser minha um dia. Sim, verdade. Caraca! Eu entrei lá e aí até meu pai falou assim, fica uns dias lá pra ver o que você sente, se você se vê lá. E eu acordava e dormia e já me imaginava como dona. Eu já sonhava que aquilo ia ser meu. E aí foi indo, Fer, né? Com os desafios, foram longos anos com muitos desafios ali. Eu falo assim que foram... como que eu vou falar a palavra? Pode ir. Foi desafiador, tipo... Existe até o rolê da crença do seu pai, né? Que seu pai sempre falava assim... Isso é algo que ele fala até hoje. E a Flávia comunicou por muito tempo isso, por acreditar na crença dele. E aí, porque era muito... No começo foi muito desafiador mesmo. Foram vários momentos em que eu pensei em desistir. Porque eu falava assim, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. E toda vez que eu chegava pro meu pai, ele dizia assim... Calma, filha. Eu demorei 10 anos para ganhar dinheiro. Então, assim... Então, você tinha certeza só depois dos 10 você não quer começar a entrar. Eu achava assim, bom, tá chegando, falta tanto, né? E foi indo, assim, acho que com a gente foi... Se profissionalizando. Não, o que eu quero falar é assim, que se eu tivesse buscado caminhos, quem sabe teria encurtado mais o meu processo. Mas eu fui fazendo tudo sozinha. Entendi. Sabe? Mas e por que você acha que você não buscou outros caminhos ou outras ajudas nesse processo todo? Era mais uma questão de, eu vou bater no peito e eu vou resolver isso aqui sozinha mesmo? Ou você não sabia nem quem procurar? Eu acho que eu não sabia quem, mas ao mesmo tempo eu era muito fechada. Entendi. Né?
Eu me lembro até, teve o meu irmão, na época que eu estava na Avenida Brasil, ele me apresentou vocês. Sim. Não sei se vocês lembram que foi com o seu marido. Eu acho que na época nem era, né, seu esposo. A gente já tá junto quase o tempo do pedaço, então tá tudo bem. E aí foram, apresentaram tudo, mas eu achava assim, isso aqui não é pra mim agora. Então eu achava que não era o momento. E aí foi indo na raça mesmo. Eu acho que se lá atrás eu tivesse começado com a consultoria, hoje a realidade teria sido muito diferente. Né? Mas eu acho que assim, a gente trata muito aqui na MK de que às vezes os clientes, ou os nossos futuros clientes, não têm nem consciência ainda de que tem um problema, sabe? Sim. Demora para ter a consciência de que, eu tenho esse o problema, colocar o problema numa caixinha, né? A gente sabe que às vezes, o que tá acontecendo que eu não tô ganhando dinheiro? E aí você vai atrás de ajuda, não, mas calma, as coisas vão se ajeitar. E daqui 10 anos você vai começar a ganhar dinheiro. Sim. Mas às vezes a gente não sabe qual que é o problema para ir atrás de alguém que de fato consiga ajudar, né? E aí a gente faz um caminho mais longo, de certa forma mesmo. Mas eu acho que todo caminho longo, quando ele é longo e que depois a gente consegue passar, ele traz uma bagagem muito maior do que qualquer outro atalho que você tivesse pego. E atalho não quero dizer uma palavra pejorativa, mas assim, claro, se a gente tivesse entrado há 5 anos, talvez a realidade fosse outra, mas talvez você não tivesse aprendido tanto. Muito. Talvez você não tivesse no mesmo patamar que vocês estão hoje. Talvez não faria tanto sentido para vocês a loja como ela faz hoje, né? E aí, em conversa com o Lucas, até na última vez que ele veio aqui, que a gente estava tratando de metas, que ele está ajudando vocês no processo seletivo, a gente perguntou para ele, a gente está pensando em chamar o Rômulo e a Flávia aqui, o que você vê assim, de diferente na Pedaço? E ele falou assim, eu acho que a cultura deles é muito diferente. Acho que e diferente assim de bacana, uma cultura bem instaurada, né? Se percebe qual é a cultura em todo lugar, e isso é muito legal. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouco, porque talvez justamente pelo esse processo longo que vocês tiveram, que vocês conseguiram formar essa cultura que hoje é da Pedaço, né? O que você traduz que é essa cultura? Que o Lucas falou e que não me explicou nada, porque eu falei, nem quero ouvir, deixa que eu quero conversar direto com eles. O que você acha que é a cultura mais forte hoje da Pedaço? Eu acho que é a nossa gestão humanizada. Eu acho que é o... Né? Não sei se você concorda. Eu concordo, e eu acredito que todo o histórico, os 12 anos fizeram com que essa cultura ela se consolidasse cada vez mais, sabe, Fer? Porque assim, igual a Flávia falou, foi na raça, foi aos trancos e barrancos, foi errando e acertando, né? Acertei, eu sei que isso aqui dá certo, então eu vou por esse caminho. Eu penso muito assim, não sei fazer, vai lá e faz. Duas coisas, ou vai dar certo e você sabe que o caminho é esse, ou vai dar errado e você vai ter que mudar a rota, vai ter que traçar outra estratégia para você conseguir. E até hoje a gente bate cabeça com algumas coisas. E eu gosto muito da questão do problema, pelo fato de que o problema ele te mostra uma oportunidade de você evoluir, de você fazer algo diferente. Então, se você está fazendo as mesmas coisas e não resolveu aquilo, então você ainda não encontrou, digamos assim, a maneira correta de fazer para sanar aquilo. Você pode, não sei, tapar o buraco ali, mas se você não resolve, né, não vai até a causa do problema, ele vai continuar voltando. Então, eu acredito que a cultura da Pedaço, ela se desenvolveu ao longo dos anos por conta de tudo isso, sabe? Os erros, os acertos potencializados mais ainda, os erros corrigidos, né, na hora de ter sido corrigido. E eu falo isso muito pra Flávia, é até legal que às vezes a gente entra em conflito, né? A gente bate cabeça. Não sei você e o Nico aqui, né? Mas a gente, tipo assim, tem momentos onde a gente concorda e onde a gente discorda e tá tudo bem, né? Não existe o certo ou errado ali. Mas que eu falo pra Flávia assim... O pilar está construído. O pilar está construído. E se tal atitude ela foi feita naquele momento, eu não teria feito assim, não, tudo bem, mas se lá atrás você não tivesse feito como você fez, talvez não estaria onde está hoje, sabe? Sim. Então, assim, um exemplo, né, bobo assim, mas trazendo para a nossa realidade, às vezes até de muitas outras pessoas. Eu peguei um empréstimo no banco para cobrir um negócio. Se não fosse aquilo, talvez você ia ter quebrado. Se não fosse aquilo, talvez você ia ter se prejudicado. Então, foi necessário fazer aquilo. Sim. E aí, corrigi um problema, fui na causa. Agora, isso vai gerar outras coisas, talvez problemas ou soluções, e você vai, né? Eu gosto de pensar, assim, que a cultura ali da loja,
E eu vou falar cultura, eu vou trazer o exemplo do violão. O violão, você tem que afinar ele o tempo todo. Você usa ele, guarda na caixa ali, tal, bonitinho. No dia seguinte você pega e ele tá desafinado. Você tem que fazer o quê? Você tem que afinar. Nas empresas é a mesma coisa. Eu vejo por vocês aqui, a cultura que vocês têm também de humanização de pessoas, eu falo pra Flávia, gente, já dando um spoiler, né, do final. Mas assim, o que vocês fazem aqui, cara, é um tesão, entendeu? Tipo, é muito top. Por quê? Quer que eu fale de novo sem o tesão? Vai rolar. Não, pode ir. Agora eu preciso parar de rir. Tá, trazendo o exemplo do violão, né? Até por vocês, a cultura que vocês trazem aqui da humanização, do face-to-face ali, o contato semanal, o coffee, né? O all hands que vocês fazem, que é muito legal, eu falo pra Flávia, amor, eu quero isso aqui pra Pedaço, a gente precisa fazer isso aqui na Pedaço. Aí entra a questão assim, modelar. Né? Então vamos modelar o que eles fazem, que se adapta à nossa realidade, e vamos trazer pra gente porque dá certo. Então, muito da cultura é isso. É afinar todos os dias as coisas. Seja os problemas, seja os colaboradores. E tem que estar o tempo todo ali. Porque a pessoa vai para casa, ela desafina. Ela volta no dia seguinte, você tem que afinar ela de novo. E assim vai. Então, não foi algo que foi do dia para noite, né? Foi uma construção. Eu tô há 4 anos. Vai fazer 4 anos que eu tô e a gente já fez muita coisa junto, né? Mas esses dias eu falei pra Flávia assim, ela até ficou brava comigo, não, o mérito é seu também. Eu falei, não, mas toda a colheita que a gente está tendo hoje foi mérito do que ela começou a fazer lá atrás, sabe? Sim, quando a gente planta a planta, a gente nunca sabe que horas que a gente vai colher, Exatamente. Né? E essa questão do violão é boa mesmo, porque às vezes a gente, como gestor, a gente fica meio cansado de afinar. Às vezes você não tá afim, tipo, e aí você fala, pô, mas se eu não afinar hoje, vai arrebentar essa corda e aí vai dar muito mais trabalho depois. Sim, então, e aí tipo, você fala assim, mas eu já falei, né? Eu já afinei, eu vou ter que afinar de novo, eu vou ter que vai. falar a mesma coisa, vai, Eu vai ter falo que isso pro Rômulo que é igual filho. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, é igual filho. Eu acho que o seu filho... eu vi aquele criação neurocompatível. Viu? Tenham filhos. Tenham filhos. Igual aquela criação neurocompatível lá, eles falando assim, eu já falei 1000 vezes pra minha filha que subir em cima da mesa quebra, o que eu faço? Fala a 1000ª vez, porque você não vai ter como. Fala de novo, filho, quebra. Não tem o que fazer. Você vai brigar, você vai bater, você não vai fazer. E é meio parecido mesmo, porque você tem que tirar energia, às vezes, de onde você não tem. Porque, tipo, uma coisa que a gente vem discutindo muito, até com clientes, e eu e o Nicolas, nessas conversas que a gente leva para casa, é que ser gestor é um processo solitário. E mesmo quando a gente tem uma cultura bacana, que nem, tipo, a gente tenta ter muito aqui, e que vocês têm tanto lá, no fim é um processo solitário. É você que tem que ter a energia de chegar lá e afinar de novo. É você que tem que chegar lá e mover a equipe de novo. E a hora que tem alguma coisa está indo pra lá, você fala, não, volta aqui, é por aqui. Não vai ser o próprio colaborador que vai fazer, difícil. Cheguei aqui, vou me afinar, entendeu? É você quem tem que... É difícil. Sim. E aí, às vezes, a gente precisa de afinação e a gente tem que se autoafinar, porque não tem ninguém que vai chegar, né? E aí que a gente cresce. E aí que cresce. A gente potencializa, porque eu vejo que ao longo desses anos teve muitos erros, mas foi aí que eu consegui me desenvolver, consegui crescer, e principalmente com as pessoas. Então, Sim. aquilo que você perguntou, a primeira eu acho que é a questão humanizada, que a gente tem muito forte, e o amor que a gente tem pelo que a gente faz. Isso é um dos pilares, assim, e eu procuro contratar pessoas e ter pessoas na equipe que sejam apaixonadas, que amem o que façam. Porque a partir do momento que elas estão ali, porque elas amam aquilo, elas aprendem qualquer coisa. Sim. Agora, ao longo dos processos, até mesmo com o Lucas, né, a gente vê assim nos processos seletivos que aparece gente só querendo um emprego. Então, quando a gente consegue esmiuçar, porque no processo seletivo é assim, né, a gente vai conhecendo um pouco mais a pessoa, envia um questionário, faz a entrevista, chama a pessoa para vir. E aí você consegue, no período de experiência, ver quais são os valores, como ela se comporta, o que é importante para ela. Então, você consegue deixar a família, vamos dizer, que é uma família, você está ali mais tempo no trabalho do que em casa. Então, tem que ser pessoas muito alinhadas com aquilo do teu propósito, dos seus valores, da sua cultura. E quanto melhor você consegue na sua contratação e as pessoas alinhadas, eu acho que tudo flui.
Sim. Né? A gente também pensa assim, quando a gente vai fazer processo seletivo, o Nicolas, ele é mais de analisar a parte de postura, de conhecimento técnico e tal. Se a pessoa está conversando comigo e eu não consigo imaginar ela sentada no meio da galera, aí não vai. Sabe? Feeling, Aqui eu preciso sentar, eu preciso sentir, eu preciso conseguir imaginar a pessoa sentada comigo. Porque se eu não consigo imaginar ela interagindo com o resto da equipe, tipo, ou pensando, essa pessoa vai dar conflito com essa, não adianta, tipo, a gente já tem uma máquina rodando, a pessoa precisa entrar na máquina rodando e se encaixar muito bem. A gente fala que é o avião abastecendo no ar. A gente não tem como descer o avião e falar, vamos parar tudo e vou te explicar como que funciona. Não, filha, vamos, que o negócio tem que acontecer e o avião no ar. Sim, e assim, pra gente, eu sempre achei mais fácil montar uma cultura bacana, uma cultura que gera engajamento, que as pessoas vistam a camisa, muito mais fácil em empresas de serviço. Porque você, de certa forma, tem um público com uma afinidade maior, né? Tipo, as pessoas são meio parecidas umas com as outras, né? Tipo, quando elas prestam o mesmo serviço. Uhum. E eu tinha, de certa forma, uma dificuldade de visualizar isso no varejo, por exemplo. Porque, eu não sei se é porque normalmente a gente não vê isso, né? As pessoas não se preocupam, os próprios gestores não se preocupam em fazer um lugar bacana, ou se de fato é mais difícil. Sabe? Porque você lida com um público diferente do que o que a gente está acostumado. Vocês acham, tipo, faz sentido essa minha reflexão? É mais difícil no varejo? Tipo, vocês acharam difícil a implantação de uma cultura? Ou ela simplesmente foi acontecendo e construindo e agora é só encaixar as pessoas, assim? Em algum momento, vou reformular a pergunta. Em algum momento, tipo, teve um planejamento, tipo, essa é a cultura e esses são os valores da Pedaço? Não. Foi acontecendo. Ela foi acontecendo. A gente foi fazer isso agora. Foi algo natural ao longo desse tempo todo, até nessa questão que eu falo, né? Que foi com os erros e com os acertos. Então foi algo totalmente natural, que a partir do momento que nós começamos a entender e a validar mais ainda a importância disso, que a gente começou a olhar para isso com outros olhos. Entendi. É até legal você falando, porque a gente recebeu na última seleção que nós fizemos, nós abrimos para 3 cargos. Eu recebi 398 currículos. Caraca! Eu mandei pro Lucas. O Lucas, ele ficou louco. Ele falou, cara, se você não achar agora, eu nunca mais dou consultoria. Eu falei, cara, beleza, então eu tenho compromisso aí. Porque da primeira vez, nós não recebemos 15. Nós não recebemos 15 currículos. A segunda a gente recebeu 197, se eu não me engano. E agora a gente fez... E não sei como, não sei por que canal também que aconteceu, porque a gente postou só no Instagram e a gente recebeu 398 currículos. Então, assim, a galera mandou valendo mesmo, sabe? E aí vem de tudo. Né? Vem desde a pessoa que é o primeiro emprego até aposentado. Sim. Então, né? E aí você dá uma peneirada ali. E o que a gente mais viu porque depois de toda essa seleção... a gente estruturou, né, um processo de recrutamento ali, o Lucas ajudou a gente a criar esse processo de recrutamento e seleção, e uma das etapas, depois da questão da captação do currículo, é justamente esse questionário que nós desenvolvemos, a Bárbara apoiou a gente para desenvolver esse questionário, que são coisas do dia a dia. Uma situação assim, como você lida, pra gente ver se a pessoa escreve bem, se a pessoa consegue se conectar através da escrita, porque hoje é tudo praticamente digital, atendimento online e tal, a pessoa não está presente, então vai ser no WhatsApp ali. Sim. Então, para ver se a pessoa consegue se conectar mesmo não estando, né, frente a frente ali com o cliente, e o que as pessoas mais falam quando a gente chama para entrevista, por que você escolheu a Pedaço? Porque eu sigo e eu acho um ambiente legal de trabalhar. Eu acho que eu acho engraçado, eu acho que é um ambiente descontraído. Teve uma esses dias que até falou assim, eu quero ir porque o meu sonho é usar uniforme, vocês usam uniforme. Então, a gente vê, eu falo que isso é uma validação. Valida todo o processo que a gente tem feito e assim, cara, a gente está no caminho certo. Então, vamos continuar nesse caminho porque é por aí, sabe? É bem isso mesmo. 90% das pessoas que foram foi por conta de... a galera fala que me vê de peruca. Tipo, já te vi de peruca. Tipo, achei vocês muito então, aqui a gente tem... Não, aqui não tem peruca. E eu quero trabalhar num lugar assim. Então, eu até vi esses dias um post no Instagram onde fala que... Como você faz um processo seletivo, as pessoas falando, né?
E essa pessoa falou assim, não, eu crio o desejo da pessoa querer trabalhar comigo. A gente pensa igualzinho. Né? Então, é ele que tem que ter o desejo, não só a gente ficar em busca, porque senão acontece igual o nosso primeiro processo seletivo, recebe 15 currículos. Exato. Né? E aí você fica com menos opções e aí você sofre mais para selecionar a pessoa. Exatamente. E aí, ao longo dessa caminhada também, algo que foi agora com o Lucas, né, que a gente começou, que a gente vai aprendendo, cada vez a gente aprende uma coisa, que foi que eu, Flávia, entendi que para nós hoje a experiência ela não vale. Não é só a experiência. Na hora da contratação, o currículo. Porque eu acho que vai muito dos valores, do feeling, que é o santo bateu ali. O santo bateu, o feeling, e assim, a pessoa amar aquilo e querer fazer aquilo acontecer. Né? A gente tem um exemplo aqui na nossa frente. Né? A Bárbara, ela nem era nossa contratada direta, ela veio de uma agência de marketing, depois ela começou a fazer um extra ali com a gente, e aí acabou vindo. Eu falei, não, quero você aqui dentro. Nem é da área dela, né? A Bárbara, ela é formada em moda. Mas o Paulinho é formado em direito? Olha aí. Então. E eu vou falar a palavra que ela fala, ela se enfiou em todas as áreas da loja. Ela faz coleção junto, ela faz vitrine, se precisar, se chegar um cliente, ela vai atender, ela sabe mexer no sistema, então... Ela já até falou que o dia que a gente não puder vir na reunião de alinhamento aqui da NK, ela vem no lugar. Pronto, então já avisa o Iago fica avisado. Então, isso é muito da cultura que a gente gosta. É um reflexo. É um reflexo. E eu vejo que a gente está caminhando para isso, não só como a Bárbara, né? Não só com a Bárbara lá na loja, mas a equipe que a gente está construindo é que tenha essa visão de querer crescer junto com a gente, de ter o mesmo paixão, o mesmo amor por aquilo que faz. Isso é muito legal, porque as empresas, eu acho que de certa forma, elas esquecem de se vender na hora da contratação. A gente passou por um caso parecido, tipo, antes do Paulinho entrar, a gente sempre recebeu uma certa quantidade de currículos. O último processo seletivo que a gente fez, a gente recebeu 160 currículos. Tipo, para uma área especializada que nem a nossa, que a pessoa precisa gostar de finanças, é muita gente para a gente conseguir analisar. E aí também, como o Lucas também ajudou no nosso processo seletivo, a gente fez todo, tipo, manda pergunta técnica para a pessoa ver, mas no fim, o que vale é se a gente consegue ver se os valores e se a paixão que a pessoa tem por finanças casa com o resto. Porque a parte técnica mesmo a gente ensina. Sim. E você consegue ensinar. Agora, ensinar a pessoa, tipo, se encaixar no ambiente e gostar do que ela faz é muito difícil. E pensando no processo solitário que a gente estava comentando antes, quando essas coisas acontecem, é a nossa palminha, né? É o nosso reforço positivo. Então, quando você vê, é a validação. E aí, nessas horas, você fala, tá, então é isso aqui, então tá certo, né? Porque você não tem outra medida. Sim. Você só tem esses pequenos insights que você recebe para você falar assim, não, tá. Então, acho que eu tô indo pro caminho certo, então acho que a equipe tá alinhada, então acho que tá tudo caminhando... Não tem um indicador, né, Fer? Tipo, nós temos indicadores para avaliar o desempenho do colaborador, mas qual indicador nosso ou outra pessoa, né? Ainda que, por exemplo, né, no nosso caso e no caso de vocês também aqui da NK, que é você e o Nico, um valida o outro, né? Fala, Carol, o que você fez é legal, a gente tem essa... Você falou assim, a gente sai daqui... E a gente continua trabalhando. E a gente é a mesma coisa. A gente senta pra jantar, a gente tá falando de trabalho. A Bárbara às vezes vira pra gente e fala assim, viu, pode desligar, tá? Vão pra casa e tal, dá uma desconectada. Porque senão a gente deixa. A gente sabe, né? Tem gente que fala, não, mas tem que separar e tal, mas eu vejo que isso é uma construção diária. E são pequenos ajustes. Tem um livro que eu tô lendo que fala muito que o diferencial de uma empresa, ele não é difícil a gente pivotar ou fazer um degrau de diferença. O que diferencia a nossa empresa de outras empresas, isso serve para pedaço, são os pequenos ajustes que a gente vai fazendo sempre. Entendeu? Porque, tipo, o grande, que beleza, vou montar uma loja de roupa. Qual que é o impeditivo de alguém montar uma loja de roupa hoje? Grana, no mínimo. Tipo, é a única coisa. Agora, e os pequenos ajustes? E você ajustar a cultura, e você ajustar a equipe, você ajustar o processo seletivo, você ajustar a coleção, você ajustar
o preço, você ajustar a promoção, você ajustar, né? Então é um monte de ajustezinho que quem entra agora não consegue fazer. E se a gente para, a gente perde esses ajustezinhos. Então, esses ajustezinhos que a gente faz, aqui na NK muito sai da minha conversa com o Nicolas em casa. E de vocês deve ser assim também. Ainda que aqui a gente tem outros sócios, a gente ajusta lá e traz, olha, a gente tá precisando disso aqui, não, então vamos por aqui. E aí fica todo mundo na mesma página, né? Isso é legal. Todo mundo na mesma página. E isso que você trouxe é até bacana, porque assim, esses ajustezinhos, quem entra hoje não vai conseguir fazer. Não vai. E a gente valida isso também, mais uma vez, falando sobre validação como? Saiu um colaborador. E aí a gente teve uma situação recente com a saída de um colaborador e aonde, digamos assim, paralisou de certa maneira toda a estrutura da empresa. Meu Deus, e agora o que vai ser? Não, peraí, gente, tá saindo a pessoa, mas assim, os ajustes eles ficam, porque você tem o mesmo ajuste que ela e tal, que é a cultura, que é aquilo que a gente vem fazendo. Então isso é algo que eu falo muito lá, às vezes assim, a gente não tem que se preocupar com o que o concorrente está fazendo. Claro. Claro, você tem que ter a preocupação, o olhar, observar para ver o caminho, você tem que estar atento ao mercado. Mas eu não preciso colocar o meu foco em cima do concorrente para saber o que ele está fazendo, eu preciso fazer o meu bem feito. A gente tem a frase lá, né? Faça sempre todo dia bem feito. É um lema que a gente tem que, gente, todo dia, se a gente fizer isso, todo dia, sempre bem feito, como tem que ser feito, pode vir quem for, pode entrar, pode abrir uma loja aqui do lado, pode abrir uma loja na frente, que ela não vai ter o que nós temos. Primeiro que é a parte da gestão. Segundo que são vocês, colaboradores, né? Então, assim, eles não vão ter uma Bárbara. Sim. Aí de quem querer ter uma Bárbara também. Então já fica a dica, já fica avisado. Porque são as afinações que a gente faz dia sim, dia também, sabe? E que vão continuar sendo feitas. Então... E uma das coisas também bem interessante é que eu sou uma pessoa que eu não gosto de conflito. Eu sou uma pessoa que não gosta de problema. Eu gosto. E aí eu juntei com uma pessoa que ama problema. E aí ele fala pra mim todos os dias, você precisa amar os problemas. Porque quando você termina um, vem outro maior que aquele. Eu não dou conta, não. E aí... Eu não dou conta, não. Exatamente. Eu falo, quando que vai acabar isso? Quando que vai passar? Quando que vai ficar tudo uma paz? Porque a minha motivação é paz. Então, eu falo, quando que vai ficar tudo em paz? Vai ficar. Eu sei do que você está falando, porque a minha motivação não é paz, mas o meu radar é pro medo. Então, tipo, eu preciso ter segurança. E não tenho, nunca. Entende? Tipo, meu Deus, eu tô construindo. Daí veio o Nicolas assim, então, a gente tá pensando. Outro dia ele, porque acho que em 2023 dá pra gente abrir em Curitiba. Eu falei, que caceta, a gente acabou de terminar de paguei as coisas, tipo, eu nem terminei, a gente nem contratou todo mundo que devia contratar. Por que você já tá fazendo isso? Tipo, calma, né? Deixa a gente ficar aqui assim, tipo, desse jeito pelo menos um pouco, sabe? Então ele puxa e eu seguro normalmente. É muito parecido. Então é uma gangorra, né? Tipo, e é engraçado porque a gente quer se acomodar, mas um discurso que a gente teve que falar para alguns clientes no começo desse ano foi: você tem que estar muito preocupado se você não é o sapo na panela, né? Aquela velha metáfora lá, que se você coloca um sapo na panela e a água não está quente, vai esquentando, ele morre lá. Agora, se você coloca com água quente, ele pula fora. Então, se você você tem que estar atento se você não é o sapo que está lá paradinho, tipo, acomodado, e que, de repente, você morreu, porque você não fez mais nada. E isso serve para a equipe também, porque quando a gente bem batendo na tecla de que o tamanho que a gente está hoje, a gente tem que crescer, porque senão a gente perde a equipe que a gente tem, né? Porque as pessoas aqui dentro têm uma trilha e eu não vou ter como ter 15 consultores júniores com a mesma quantidade de clientes que eu tenho hoje. Eu preciso ter 15 consultores júniores com 15 vezes o tamanho de clientes que eu tenho hoje, porque senão não vai fazer sentido. E o crescimento da Pedaço também, né? Tipo, você não pode ficar do mesmo tamanho, porque as pessoas ali vão começar a falar, mas não era tão divertido? O que estava acontecendo, né? Tipo, mas tudo bem. Assim como os colaboradores veem resultado, né? Assim como as empresas. Uma empresa precisa dar lucro, o colaborador precisa ganhar a grana dele, tipo. E se a coisa não está acontecendo ali, você fala, então eu vou ter que dar um jeito de fazer acontecer, porque senão eu vou perder as principais peças que eu trouxe para o meu time e vou começar a andar para trás de novo. Então, embora a gente queira não, vamos ficar calmo aqui, a gente não pode parar. Exatamente. A gente tem que continuar.
E até falando sobre esses pequenos ajustes, vocês são bem arrojados no que tange a estratégia de marketing, né? E aí entra também um pouco da pessoinha que tá aqui, né? Eu tenho que filmar a pessoinha sentada no chão aqui, ó. Porque vocês são bem arrojados, né? Tipo, eu não conheço nenhuma outra loja que fica fechada uma semana pra arrumar vitrine e trazer a coleção nova, tipo, que tenha esse poder e essa questão... essas ideias que vocês têm. Como que é discutido essa questão do marketing de vocês? Como que é feita a estratégia? É uma estratégia bolada em casa? É uma estratégia bolada em conjunto? É uma estratégia que todo mundo participa? O que vocês... Antes de você, eu vou deixar essa para você e para nossa pequena gafanhota ali. Entrando nesse assunto, só colocando uma aspas aqui, foi algo que é muito legal, que a gente vê muito de outros lojistas que perguntam para Flávia, como que você fez isso? Mas vocês são assim, vocês fazem isso e aquilo. As pessoas têm uma visão de que as coisas são muito fáceis e de que as coisas são prontas. Encontrei ali a Bárbara... A mestre dos magos. Encontrei a Bárbara ali dentro do saco de lixo na esquina e vim aqui e hoje é isso aqui, sabe? E não é. É uma construção de anos. É uma construção diária. E por trás hoje das nossas mídias, eu sempre falo isso. Falo para a Bárbara, falo para as meninas, para a Flávia, se nós somos o que nós somos hoje no digital, é graças à Bárbara. Sabe? O mérito é dela. E a cabeça pensante da Flávia que está por trás. E aí, unindo essas duas... Calma, não chora. Eu estava pensando em fazer isso já. Na moral. Então, assim... Unindo isso, as pessoas olham e elas falam assim, meu Deus, eu quero isso pra mim, é fácil. E as pessoas mandam mensagem pra Flávia, né? Como que você faz? Será que a Bárbara não faz um freela pra mim? Sabe? E tem umas paradas indecentes assim, tipo, na caruda. Se eu contar as histórias aqui, é verdade. Você não vai acreditar. E quando você explica pra elas, fala, Fer, olha só, é uma construção diária, é onde eu sento, onde eu demando tempo, onde eu gasto energia de sentar com a Bárbara, alinhar a estratégia, gravar conteúdo, tirar colaborador que tá fazendo a função ali pra vir gravar e tal, pegar o Rômulo que tá ali fazendo fechamento, botar a peruca pra dançar, não sei o quê. É algo que envolve todo mundo e que não é assim igual as pessoas. E aí quando você conta, as pessoas elas se desmotivam, sabe? Elas falam, meu Deus, eu pensei que era mais fácil. Você não tem alguém pra me indicar, não? Tipo, mas, gente, é o que a Flávia falou, a Bárbara, ela é formada em moda. Se hoje ela é o que ela é hoje no digital, primeiro é mérito dela dos interesses, dela ter buscado e se desenvolvido para isso, e também das oportunidades e possibilidades que não só a Pedaço, mas também a Flávia proporcionou. Olha, você quer estar junto? Então vamos embora, vamos fazer acontecer. A sua única responsabilidade é entregar 100%, é fazer acontecer. Você pode estar onde você quiser. E hoje ela replica isso para os outros colaboradores, é bem válido. Porque, gente, vocês podem estar onde vocês querem aqui dentro da Pedaço hoje. Mas, assim, autorresponsabilidade, depende só de vocês. 10% vai ser a gestão, 90% é suor, né? Tem até aquele videozinho do Silvio Santos lá, que ele fala, né? Transpiração e... Procura lá no... Não sei. 10% dedicação, 90% transpiração, é isso aí. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim, é engraçado, porque aqui as pessoas olham para as nossas mídias e elas têm uma sensação parecida. Porque eles falam, nossa, parece que todo mundo lá em casa sabe falar na câmera, nossa, parece que todo mundo já sabe o roteiro, porque não sei o quê. E aí a gente falou, não, mas não é bem assim, tipo, pra isso tem o Paulinho pedindo 15 vezes por pessoa, tem ele descendo lá e falando, tipo, não tem ninguém que pode gravar um vídeo hoje. E a Ângela que vai lá pegar... Puta com você, né, Paulinho? Com certeza. Tipo assim, tá me tirando aqui, cara, pra gravar e tal. Aí você fala, não, agora não, amanhã, Paulinho, agora não. A Ângela, tipo, vai atrás de todo mundo, daí ela compra as pessoas com maquiagem pra ver se as pessoas veem. Assim, não, eu vou colocar um filtro, relaxa que eu vou pôr um filtro. Fer, no começo, eu já vou contar um pouquinho desse processo, mas no começo, quando a Bárbara ligava a câmera, eu travava. Você sabe o que ela teve que fazer? Colocar o celular dentro de um ursinho. Mentira. Pra eu não precisar ver que tava ligando, pra eu não travar. Pra você poder falar naturalmente. Isso. E aí você trazendo um pouquinho do marketing, eu falo que é um processo que eu amo falar. É um processo assim que eu falo que é o nosso case de sucesso. Legal. Porque quando a gente começou lá atrás, aqui em Foz, não tinha isso.
E era uma coisa que eu ansiava muito, né? E aí veio essa questão de abrir uma agência aqui em Foz, essa agência fez contato comigo, falei, então vamos começar. Só que eu via que era algo muito... engessado, distante. Era uma coisa assim, você fala para um, que um fala para o outro, que o outro fala para o outro, e aquela pessoa que está fazendo a sua arte, que está fazendo o seu trabalho, ela não conhece nada sobre você. Então fica aquele negócio assim, é feito, mas é muito distante daquilo que realmente está acontecendo ali nos bastidores, na loja. Mas era feito. E aí nós trabalhamos, acho que um ano e pouco, não sei quanto tempo foi que daí a agência fechou. Quem cuidava de algumas partes da Pedaço ou das artes, né, era a Bárbara, e aí ela fez contato comigo. Na verdade, eu falei para as meninas, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém. Elas vieram e aí a gente começou o trabalho. Só que eu senti que enquanto ela estava na casa dela fazendo e a Pedaço continuava ali, ainda continuava, por mais que era eu e ela, já melhorou muito, porque eu não tinha mais essas outras pessoas, né, para interferir. Então ela sabia exatamente o que queria, mas quando ela estava em casa, parece que ainda faltava alguma coisa. A partir do momento que a gente conseguiu trazer ela para a loja e a gente começou a alinhar juntas, todos os dias, porque todos os dias a gente senta, todos os dias a gente pensa qual vai ser o conteúdo, qual vai ser a estratégia, o que precisa ser feito. E aí a gente foi uma construção diária. Quando começou, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, foi aquele desespero, né? A loja fechada, porque nós tivemos que fechar a loja por 45 dias. E era um negócio assim, não pode vender, não pode sair condicional, não pode receber nada. E eu falei, meu senhor, um desespero. Conversando com a Bárbara, fomos nós três para a loja. E aí começamos a criar conteúdos de que vai ficar tudo bem, vai passar. E aí a Bárbara começou a trazer a clareza assim, Flávia, a gente precisa passar para os nossos clientes que vai ser leve, que isso vai acabar, e trazer isso de uma forma divertida, porque estava muita gente perdendo muitas pessoas, aquele sentimento de tristeza, todo mundo preocupado, né, com os seus entes queridos. E como que a gente ia ficar trazendo um conteúdo de compra aqui a sua roupinha, ou compra isso aqui, acabou de chegar? Não, a gente tinha que trazer uma mensagem de força, de positividade, mas ao mesmo tempo de descontração, de mostrar quem era que estava por trás dos bastidores. Foi aí que a gente começou a mostrar um por um, né? Começou a trazer os vídeos, os reels, as danças. E foi assim, um processo, uma construção, que hoje eu falo que quando a gente coloca uma enquete no nosso Instagram, o que o cliente prefere assistir, se é bastidores ou novidades, ele coloca bastidores. Porque ele gosta de ver as pessoas, ele gosta de ver o que aquelas pessoas estão fazendo, e eu falo que o vender na Pedaço, hoje ele é uma consequência daquilo que a gente trouxe para os bastidores. Então, assim, às vezes tem alguém dançando, filmando, mostrando qualquer coisa. Tô arrumando aqui, mas a pessoa viu a peça lá atrás, ela fala, e aquela peça? Né? E ela se sente próxima. Quando ela chega na loja, ela já sabe quem é a Bárbara, quem é o Rômulo, quem é a Flávia, quem é a Ana, quem são as meninas. Então, assim, o cliente ele se sente próximo, tem toda aquela leveza, né? Aquela descontração que a gente traz. Então, eu falo que é muito da construção que a gente teve ao longo desses anos, né? E também do não pensar só no vender, sabe? De você trazer coisas diferentes, você trazer o seu dia a dia, você ensinar, você entregar um conteúdo de valor, e não só para os clientes, mas também a gente entrega muito valor para os lojistas. Então a gente agrega muito, sabe? Ensina, mostra, então a gente está entregando ali também valor para eles. A gente recebe muito feedback de lojistas que fala que a gente é referência em VM, na equipe, eles querem saber, mas como que você faz? Você não tem medo que roubem a tua equipe? Eu já levei a Bárbara junto comigo para fazer showroom, e uma lojista já fez proposta na minha frente. Na minha frente. Ela falou, eu tenho 12 lojas, você não quer trabalhar comigo? E eu fiquei tipo, oi, eu tô aqui. Então, é assim, a gente cresce, aparece, mas ao mesmo tempo fica em evidência, né? Corre-se o risco, mas ao mesmo tempo, se você tem pessoas que
tem os mesmos valores, os mesmos objetivos, ama o que faz, quer crescer junto com você, você não vai perder. E também assim, vamos supor que a Bárbara aceitasse a proposta de ir para 12, fosse no momento de pegar a 12. Era um crescimento para ela também. Se ela quisesse mesmo, você também não ia se opor. Você ia falar, vai ser melhor para você. Sim, sabe? a gente sabe isso. E aí, eu falo isso pra todas. porque no fim, tipo, esse é o processo de crescimento de qualquer pessoa, né? Sim. A gente, às vezes, fica pequeno para as pessoas com quem a gente tá. Não é o que a gente quer, a gente sempre quer estar do tamanho que caiba as pessoas que a gente tem ali, mas às vezes acontece a gente perder pessoas muito boas porque a gente ficou pequeno. Exato. Porque a pessoa quer experimentar coisas diferentes. Eu gosto muito de olhar por esse lado, assim, é que é uma situação delicada, né? E isso tudo é uma situação que ninguém quer passar, mas está todo mundo, né, suscetível. Está todo mundo sujeito. E eu gosto de enxergar isso da maneira assim, através do transbordo. Eu falo assim, nós diariamente transbordamos aquilo que nós temos para a nossa equipe. Né? Não só para os nossos clientes, mas assim, para a equipe, para a empresa. Então a gente está todos os dias transbordando, entregando o nosso melhor, nosso conhecimento, enfim. Então a gente está replicando isso para as pessoas. Então elas estão sendo, né, preenchidas por esse transbordo. A partir do momento que a pessoa já, né, não tem mais para onde ela não tem mais o que ela captar de você. Não tem mais o que ela captar. Eu tava pensando em uma coisa que não ia ficar tão, tipo, esquisita assim, sabe? Tão cheia de você. Mas não tem mais o que ela absorver ali. Você já transbordou tanto para ela. Ela já tá tão cheia, digamos assim, que ela precisa. O próprio ambiente, né, acaba não expelindo, mas assim, criando situações favoráveis para que ela... E aí eu enxergo o transbordo por quê? Deu o ciclo dela ali. O ciclo dela encerrou, ela precisa agora pegar toda essa bagagem e levar para outro lugar. Talvez para pessoas que precisem de todo daquilo, do conhecimento, de todo o ensinamento, sabe? Então eu gosto de enxergar dessa maneira para não ficar aquele negócio também muito pesado, assim, sabe? Ah, saiu daqui e foi pro concorrente. Não, o ciclo dela deu aqui, já encerrou. deu. Isso também eu vejo que é um pouquinho que faz parte de toda essa cultura, né? E uma coisa legal enquanto a Flávia falando é que até o processo da Bárbara dentro da Pedaço foi algo que moldou tudo isso. Porque a Bala trabalhava na agência, ela saiu, ela trabalhava de casa. E me corrija se eu estiver errado. Mas ela trabalhava de casa e ela 2, 3 vezes por semana, no começo. E aí depois a gente sentiu a necessidade... Depois a gente sentiu a necessidade dela presencial. E ela começou a vir 2 vezes por semana. E aí houve-se mais demanda e mais necessidade dela estar mais presente. Então ela começou a vir 3 vezes por semana. Era meio período antes? Era só meio período? Era meio período. Mas também a questão de... o nosso marketing foi tomando uma proporção tão grande que só o que eu entregava não era suficiente. Então, esse negócio da pandemia a gente explodiu porque a gente achou a fórmula secreta da Pedaço. Sim. Tipo, era aquilo, a gente finalmente falou, meu Deus, eureka, sabe? Então a gente foi crescendo de pouquinho em pouquinho e a gente foi vendo, até porque eles foram me trazendo pra perto, e falando, cara, eu gosto muito disso. E foi um processo até pra ela, né? Porque ela falava assim, não, eu não funciono em horário comercial, eu só funciono à noite. Tanto é que ela trabalhava das 6 às 3 da manhã. E aí, então, foi, né, uma construção até pra ela. E ela fala isso pra gente, eu não gostava, hoje eu gosto, eu sinto falta se eu não venho. E ela tá conosco hoje, dia sim, dia também. Amanhã a gente tá indo fazer coleção, ela tá indo junto. Entendi. Então ela tá full time aí, ela só não dorme, né, com a gente, né? É porque não cabe na casa, não cabe na cama, senão... Mas agora uma coisa que o Rômulo falando, também lembrei na questão, né, que a gente tem como que fala das contratações? A gente tem toda a parte do... Como fala, Fer? Que o Lucas faz? O processo seletivo. Processo seletivo. Então a gente está afinando, mas isso que... Imagina, né? Eu fui começar a fazer isso no 12º ano, né? Então quantas contratações erradas lá eu fiz por às vezes não ter esse processo. E uma das coisas bem bacanas que eu lembrei é que uma cliente foi semana passada na loja e falou assim pra mim, como você faz pra ter uma equipe assim tão engajada, tão divertida, nossa, parece aqui que todo mundo se dá muito bem. E aí eu comecei a contar um pouquinho e eu tava lembrando aqui agora, a gente investe muito tempo e a gente investe também muitos cursos para as nossas colaboradoras. E não só pensando em resultado financeiro. Porque hoje o que as pessoas pensam assim, curso de vendas,
curso de como aprender tal coisa, curso disso, mas a pessoa, o gestor, e vou trazer para nós essa autorresponsabilidade, ela não se preocupa como aquela pessoa está de verdade. Sim. Então a gente traz muito esse do autoconhecimento, de você saber como você é, por que você lida desse jeito, qual é o seu perfil. Tanto é que a gente está com agora uma ferramenta que a gente vai apresentar sábado agora. O DISC, O DISC. A gente vai fazer o DISC. Então a gente já fez com coaching na loja. Então a gente sempre está trazendo para que elas também consigam colocar isso para fora, né? Se tiver algum problema a gente sempre deixa aberto. A gente, né, Bárbara, a gente traz essa questão muito da psicologia, sabe? Tem algum problema, comunica, não quer comunicar na empresa, a gente está aqui aberto para assessorar para uma questão psicológica. Então a gente traz muito essa questão do humanizado, mas não só assim, olha, a gente tem uma gestão humanizada, viu? Mas e fica só cobrando no resultado. Não, a gente tem essa verdadeira importância de saber como tá, como que tá sendo, tipo, tá gostando, não tá, tem algum problema. Não é só o salário financeiro. É o a gente emocional. entendeu que não é o salário financeiro. As empresas, elas precisam pagar um salário emocional pro colaborador delas também. Na verdade, tipo, assim como a gente passa boa parte do tempo, os gestores passam boa parte do tempo das vidas nas empresas, os colaboradores também. É uma parte real da vida. Sim. Aqui a gente fala muito, a gente vem batendo nessa tecla que traga você inteiro pro trabalho. E não tem essa de, problema pessoal, fica em casa. Não, tipo, primeiro que você não consegue deixar problema pessoal em casa. Isso te afeta em todo o seu dia. Então traz você inteiro que a gente vai tentar te ajudar. Se você não quer desabafar comigo, então vou te ajudar a te desabafar em outro lugar, né? Mas traz você inteiro, não deixa uma parte de você em casa, porque isso vai te prejudicar, eu não vou conseguir te ajudar, né? E a gente, acho que eu vou fazer um resumo do livro, você já sabe o que eu vou falar. A gente tem o pilar que a gente tem tratado a maneira de lidar com as pessoas aqui dentro com base na empatia assertiva. E aí, empatia assertiva é se preocupar verdadeiramente com as pessoas e pessoalmente. Então, é de fato uma preocupação real. Não é uma coisa assim de, eu quero que esse cara produza. Não, eu estou preocupado com ele. E um confronto direto. Confronto direto é você falar pra pessoa quando não tá bom. Porque, assim, às vezes as pessoas podem olhar lá na pedaço e falar, nossa, mas é tudo divertido. Tá, mas com certeza alguém faz cagada. E a hora que faz cagada, tem que receber o feedback de volta de que fez cagada. Sim. Não é não é oba-oba. Não é todo mundo se divertindo só. O tempo todo. A gente tem responsabilidades, tem coisas que dão errado, mas tudo isso é exposto. Porque se não é exposto, você cria uma empatia nociva. Que é você levar todo mundo para um lado que a pessoa acha que tá super bem e no fim leva um balde d'água e fala, então você não casou aqui com a empresa. Tchau. Então a gente, esses dois pontos são bem fortes. Então, pra gente ainda faz mais sentido o confronto direto, porque eu escuto muito do pessoal do mundo ali, né? Alguém do fala, mundo. que mundo, tipo, agora que eu entendi. Tá. Falando assim, tipo, não concordo com que eu peço, faz tal coisa pra mim. Não, mas não concordo. Tipo, tá, mas por que você não concorda? Não, por causa disso. Não, mas é isso. Então é uma discussão assim, tipo, estamos nos confrontando diretamente porque eu estou preocupado com você, você está preocupado comigo e nós estamos preocupados com o resultado que a gente está entregando. Exatamente. Então não é bater boca, mas é você saber o que você pode expor, porque a pessoa sabe que você está preocupado com ela. Tipo, você não está falando aquilo porque você... Da boca pra fora. Da boca pra fora. Então, é isso. Eu achei que a gente não ia conversar tanto sobre cultura, achei que a gente ia falar mais de marketing, mas eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. Porque eu acho que já deu um tempo bom aí, né? 50 minutinhos. Já acho que já deu um tempo bom. Então eu vou fazer a pergunta, né, que vocês não estão preparados para responder. Deixa Você quer que eu fale? Na visão de vocês, porque a gente bateu um papo muito legal de cultura, de pessoas. E a gente sempre fala aqui na NK que a gente não vê pessoas, a gente vê números. E a gente não fala isso porque a gente é mau, a gente fala isso porque a gente não tem como ver. O que a gente recebe de informação é muito pouco sobre pessoas. E a gente julgar as pessoas com base no resultado é errado, né? A gente não pode fazer isso. Então a gente não vê pessoas, a gente vê os números. Mas mesmo assim, né, a gente só vendo os números, como que vocês acham que a NK ajudou vocês até agora, até aqui?
Você quer que eu falo? Fala tudo, depois fala eu, a gente se complementa. Olha lá, vou trazer o Iago aqui para ajudar a gente. Eu vou dizer o que eu vejo e o Rômulo vai falar parte dele. Eu falo que isso é uma vitória dele, né? Foi ele que trouxe. Nossa. Porque eu falo que eu sou a emoção e ele é a razão. Uhum. Então, assim, precisa falar, não precisa, deixa, vai deixando. Não, vamos pegar isso agora, vamos fazer acontecer. E até então eu ficava muito assim, mas será? Pra quê, né? Tipo, a gente dá conta aqui. E a gente sempre acha, esse é o problema, a gente sempre acha que dá conta, né? De tudo. Não, eu dou conta de tudo. E quando veio a consultoria, teve até as primeiras reuniões, eu acho que eu até falei pro Rômulo, pode ir você? Tipo, Foi. Ele falou, como assim? A loja é sua, como vai você? E eu falei, então tá bom, vou lá, né? Só para agradar ele. Uhum. E cada vez que eu saía daqui, eu saía com tipo, uau, isso foi para mim. E cada vez que eu vinha e cada vez que eu venho, eu saio daqui mais surpreendida com aquilo que eu aprendo que dá para melhorar. E às vezes a gente olha para uma empresa de consultoria, a gente pensa assim, ela vai ajudar a gente só vender mais ou só a ter, tipo, pagar as contas e ter mais lucro. Não, mas a consultoria, ela traz a gente para olhar para os detalhes que a gente está no ponto cego. Uhum. E às vezes a gente acha assim, isso nem precisa. Então eu vou dizer da minha parte da gestão comercial, depois você fala do financeiro. Da minha parte da gestão comercial foram ao longo de 12 anos fazendo compras no escuro. Tipo, vai numa coleção, que linda essa arara, compra tudo. A Flávia tem muito isso. Amei, bota na arara. Amei. A Bárbara, a mesma coisa. Ai, que lindo, bota na arara. Gente, vou contar, olha só, vou fazer uma revelação aqui. Não fica brava comigo. Eu vou me meter essa. A Bárbara comprou um sapato porque ela achou maravilhoso. Por conta do... Ela vai estar com a garrafa e por conta do gosto dela. Não vendeu... Para não falar que não vendeu, vendeu um par até hoje. E é uma grade de 12. Vai ter que ter 12 calçados. filhos, Bárbara. Ela tá tendo que comprar um por mês. Não. Então, vamos continuar. Ao longo de 12 anos, vou dizer 11, porque já faz 1 ano e meio que a gente está com a consultoria. Ao longo de 11 anos, eu fiz compras no escuro. Sem saber quanto comprar. Se a coleção estava linda, maravilhosa, comprava tudo. Né? E aí é muito da força do representante e das marcas, porque eu falo assim, hoje você traz uma clareza, né? Quando eu chego para fazer a coleção, eles já têm o nosso número e eu não ia com número nenhum. Eu achava que eu tinha que comprar aquilo que eles falavam pra gente. E hoje, tendo essa clareza de tipo assim, quanto você vai comprar? É X, eu fico brava com o Iago. A gente tem até uma figurinha dele lá na loja. Porque, às vezes, né, eu tô conversando com a Bárbara, a gente não tem parede, eu tô falando com ela, o que você acha desse produto? O financeiro fala assim, o Iago falou que já deu. E aí a gente fica assim, tá bom. Então, tem essa questão do número do macro, mas a clareza das marcas, tipo, qual é a marca que te dá mais lucro? Quanto você deve comprar dessa marca? A gente tinha mais de 39 marcas quando a gente começou na consultoria. E aí trazer a clareza de que para que tudo isso de marcas? Essa marca que a 38ª te dá lucro ou ela só está fazendo volume? Então você pode enxugar essa marca e comprar mais da que te dá lucro, que vai vender melhor, que você vai ter mais lucro do que você ter só uma quantidade no seu estoque. Então, essa clareza que eu falo da parte de compras e a questão dos clientes também. Hoje a gente está conseguindo, claro que ajuda toda a parte do sistema, o Rômulo ele alimenta tudo certinho e tem toda a parte do trabalho que vocês fazem aqui, mas a gente consegue mapear quem são os clientes que não estão comprando, quanto tempo faz que eles não voltam para a loja. Então, a gente está conseguindo trabalhar essa carteira de clientes,
quando a gente volta aqui, o Iago consegue nos passar, né? Vocês conseguem nos passar, tipo, quanto isso deu de retorno, essa ação que a gente fez. Então, eu falo assim, que cada vez que eu venho, eu já fico ansiosa para chegar na loja e fazer tudo o que eles falam aqui, porque a gente vê que dá muito resultado. São pequenas coisas que às vezes a gente acha assim, isso nem precisa, mas faz a diferença. É o que eu vejo assim, que potencializou mais ainda o nosso resultado. Que legal. Viu, Iago? Pra você. Fer, eu tenho uma visão, assim, eu já venho de uma pegada de instituição financeira, mais sistêmica, mais processo. Lá na loja eu sou o garoto dos processos, porque tudo eu quero colocar um processo, porque para mim faz sentido. E ele acontece. E a consultoria, ela é um processo, né? E o que eu tirei, eu sempre achei importante, né? Até da época de instituição bancária, eu já via a importância de você ter um acompanhamento, uma consultoria, né? Porque eu fazia isso com as outras pessoas. E hoje, na Pedaço, eu estou do lado oposto, né? Então, eu saí de funcionário e hoje eu sou gestor. Então, eu preciso ter uma visão também diferenciada. Então, eu vejo que a gente, né? Eu vou falar por mim. Eu era, e ainda sou em alguns momentos, sabotado pelo ego. De você falar assim, não, eu sei fazer isso. Você sabe quanto você tem de estoque? Não sei quanto eu tenho de estoque. Sabe quanto você vende? Sei quanto eu vendo. Sabe fluxo de caixa? Sei fluxo de caixa. E é muito do nosso ego falar, sabe? Não, eu sei. Mas só que daí você vai ver no dia a dia, você vê que você não sabe porra nenhuma. Não sabe nada. Entende? Não que você pode até ter o conceito, mas a aplicabilidade, a execução daquilo é totalmente diferente. E o que a NK propôs para nós desde o início é o que vocês falam, organização e lucro. A organização nós já tínhamos, nós potencializamos mais ainda. Mas não é a organização física, né? É a organização dos números, a organização de toda a parte contábil para que vocês também tenham, né, as informações. Mas para mim, ela foi assim, um divisor de águas do que eu entendia-se por gestão financeira de uma empresa para o que eu entendo hoje. Sabe? É algo assim, é totalmente diferente. Não é só pagou aqui, recebeu aqui, sobrou aquilo ali, beleza. Não, é muito mais do que aquilo. É a decisão estratégica, de fato. Né? Exato. Então, é a decisão estratégica, é a estratégia de compras, querendo ou não, controle de custo, né? Redução de custo, que você tem que estar o tempo todo ali, que são o quê? Os pequenos ajustes que a gente tem que fazer diariamente. Então, os ajustes, eles também não são só em pessoas, mas também é nos números, é nas decisões. Então, eu vejo que a NK, para nós, o Renan já havia falado muito tempo isso para falar, ele até fala assim, eu falei para você há 2 anos, antes do Romulo existir, sabe? Ele já falava assim. E aí ele viu que eu tinha já essa pegada, esse perfil, e ele só, digamos assim, acendeu um pouquinho mais a chama que já existia ali. E aí foi onde, né, eu sentei com o Nico, conversei e tal, e eu falei para Flávia, falei, amor, vamos? Ela, não precisa e tal. Não, vamos fazer e tal, vamos ver, se não der, beleza, a gente fica só 1 ano, o máximo que vai acontecer é a gente ficar bem por 1 ano e depois, né? Então a gente viu que fez muito sentido, que continua fazendo sentido, e eu falei pra Flávia hoje, falei, se você ano que vem não quiser renovar, eu vou pagar do meu bolso, porque eu quero continuar, porque dá resultado. Sim. Sabe? E a gente vê isso... Em 1 ano, quanta coisa a gente conseguiu alinhar. Muita coisa, de contabilidade, sabe? Tudo. E o bacana a diferença, se a gente pegar em questão, diferença de contabilidade para essa consultoria, que é mais assim, é um relacionamento mais estreito, mais próximo, digamos, é o fato deixa eu tentar pegar um exemplo a explicação é diferente. Sabe? Sim. A explicação no sentido assim, não é que o pessoal não explique, mas talvez é algo tão engessado ou assim, prático para eles. Fer, é assim, entrou isso aqui e tal, o lucro líquido é tanto, por isso. Ok, mas você sai com dúvidas. E todas as vezes que a gente vem, que a gente senta aqui, é esmiuçado até os centavos, você fala assim, cara, agora eu entendo. Entende? Aí eu vejo que que eu falei agora no começo, o ego sabota a gente. Entendeu? Entendi. Com vergonha de falar, não entendi, não sei. Então, é isso. NK, cadê minha caneca? Fechou então, fechou.
Que legal. Muito obrigada pelo feedback. Acho que o Paulinho já tinha até feito uma pesquisa com vocês, né? De feedback mais estruturado, né? Não era para ser feedback hoje, mas foi ótimo ouvir vocês. Porque é mais um daqueles momentos que a gente percebe que alguma coisa certa a gente tá fazendo, né? Então, o coração ficando quentinho, você fala, que bom, então a gente tá fazendo certo. E foi um prazer conversar com vocês. Acho que a gente nunca tinha conversado tanto tempo, né? Porque como vocês são clientes do Iago, eu não participo das reuniões. Foi muito legal saber da história. Acho que o crescimento da Pedaço, ele ainda tem muita coisa pra gente crescer, tem muita coisa pra gente fazer. E a gente vai estar aqui sempre que vocês precisarem de decisão, de conversar, de desabafar, porque às vezes a gente também, né, cansa de desabafar um com o outro aí. Aí você quer desabafar com o Iago atende de noite também. Mas é isso, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece, a gente fica muito feliz com o convite também. Eu sempre falei pra Flávia, eu fui empurrada, né? Eu fui empurrada porque ele falou... mas nem foi tão mal, foi? Ei, Paulinho, o que eu falei pra você quando você me convidou? Eu falei, primeiro eu tenho que convencer a Flávia. Ele convenceu ela toda de boa, vai embora. Veio pelas beiradas, daí ele falou, não, mas se você quiser, assim... Vamos só junto. E eu falei, cara, você me empurra pra pressão. Porque eu gosto de ficar igual a Fer, eu gosto de ficar na minha banheira de água quente. Deixa eu lá. Deixa eu quietinha. Não, aí ele, vamos. Aí eu falei assim, tá bom, então. Transbordo. Mas você acha que eu tô aqui nessa posição como? Foi devagarinho. Ninguém falou assim, você vai começar a apresentar podcast semana que vem. Não, então você não quer gravar com fulano? Então faz umas perguntas pro ciclano. Aí de repente, me dá uma folhinha, daí depois me dá roteiro, entendeu? Aí, 2 horas tem script, vai lá conversar com eles. Assim, então você vai construindo, você vai mudando e a hora que você vê, você já tá lá, né? Sim, eu também percebo essa evolução minha lá na loja. Legal. Muito obrigada, gente. Fechou? Obrigada pela oportunidade. Como que eu fecho? Deixa eu pegar aqui. Minha cola. O Wills com pedaço! Tá doido, Aqui não chegou meu sem TikTok, Um Wills pra gente postar lá na Pedaço. Tá, acho que essa primeira parte já foi. Então, pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, não deixe de acompanhar lá no Instagram. E conta pra gente quem você gostaria de ver aqui nos próximos episódios do Ncast. Muito obrigada.